Hoje a gente vai falar sobre liderança e sobre alguns métodos de feedback, aqueles que são os mais utilizados e que vão te ajudar a conversar, a desenvolver, a planejar conversas mais tranquilas, mais bem pontuadas, né, voltadas mais para a parte específica. Bom, um bom líder, o que ele compreende? Ele compreende algumas áreas, alguns pilares da liderança que diz respeito a pessoas, diz respeito a planejamento, diz respeito a processos e ferramentas. O feedback, ele é uma espécie de processo, uma espécie de ferramenta disponibilizada, onde tem um processo desenvolvido para fazer e antes disso ele tem lá um planejamento, né? Coisas que você vai se comunicar com a sua equipe, que você vai combinar com a sua equipe, né? E daí trabalhar o dia a dia para que aquilo que foi planejado, para que os objetivos, para que as metas que foram planejadas, elas sejam cumpridas, elas sejam alcançáveis, né? Um bom planejamento sempre vai compreender metas alcançáveis, que sim, vai nos desafiar, mas obviamente elas são tangíveis, são possíveis de serem buscadas, né? Bom, e o feedback, a gente fala que ele é o processo central do desenvolvimento e do atingimento dos objetivos dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, ou, por exemplo, dentro de um casamento, na sua família, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é que o feedback, ele é algo que é uma ferramenta que a gente, como humanidade, sempre utilizou. Por exemplo, quando você não lava a louça e a sua mãe briga, ou o seu marido reclama, né? Ou a sua esposa reclama que você não lava a louça, isso é um feedback de talvez coisas que já tenham sido combinadas ou subentendidas e que, de alguma forma, a pessoa está te dando um retorno. Acontece que, no ambiente familiar, né, onde nós temos uma coisa que é muito importante, que se chama confiança, ela faz com que as pessoas digam as verdades umas às outras, né, com mais tranquilidade. Ainda que tenha lá algumas ofensas, né, porque isso é natural, acontecer, infelizmente, a gente é ser humano e ser humano erra, somos cheios de falhas, mas num ambiente familiar, onde existe confiança, ou por exemplo, numa relação de amizade, é muito mais fácil a gente dar e receber feedback. Agora, quando se trata de feedback no ambiente de trabalho, isso envolve outras questões, que, por exemplo, relação de poder. Então, se você é um líder que se usa aí um pouco da sua autoridade para, né, dar um feedback, às vezes, que não é construtivo, né, ou que não é específico, que não é embasado em dados e fatos, o que acontece? Né, isso se torna um julgamento e vai deixando a relação instável. Principalmente porque o seu liderado, ele te olha como um líder, né? Então ele te olha como alguém que ele deve satisfação e uma satisfação onde tem algo por trás chamado remuneração. Então, quanto mais a gente planejar, né, bem os objetivos, combinar, fazer bem os acordos, o processo de feedback ele passa a ser algo bastante comum, como é feito dentro de uma casa, numa relação entre amigos ou numa relação entre esposa e esposo, e mãe e filha, né, enfim, mãe e filho, pai e filhos. Então isso passa a ser uma ferramenta comum, uma coisa que faz parte do ser humano e que é muito importante a utilização que seja feita com responsabilidade, com compromisso, né, e com bastante compreensão e abertura. E, bom, esse tipo de ferramenta é realmente para quem tem muito desejo de se desenvolver e desenvolver a sua equipe. Sabe aquele líder que olha para as pessoas e se sente responsável e fala assim, bom, eu sou responsável por oferecer ferramentas, oferecer apoio, oferecer facilidades para os meus liderados. Então, aquele líder que ele está, ainda que ele não seja extremamente bem preparado, uma zona de conforto, e você acha que você já aprendeu tudo, eu acho que você não vai gostar de ouvir o que a gente tem aqui para falar. Ou, se você for curioso, ainda que você não seja tão responsável com as pessoas da sua equipe, ou não se sente nessa responsabilidade, eu te provoco a ficar aqui no canal e ouvir os modelos, os métodos que a gente tem, que estão disponíveis no mercado de feedback,
que vão com certeza te clarear, esclarecer aí dúvidas e também te capacitar para que você faça trabalhos conversas, retornos, feedbacks para os seus profissionais de uma maneira muito mais assertiva, muito mais embasado do que simplesmente falar de uma percepção ou de um sentimento, ou pior, falar de coisas que chegaram até você e que por um problema você não fez o acompanhamento e não teve a percepção e só ouviu a reclamação, sabe? Ser líder é algo muito importante, porque você é responsável por uma equipe. E o líder influente, ele está sempre buscando informações e sempre olhando para a equipe e se inteirando dos acontecimentos. Para quê? Para que ele possa, no momento delicado, defender a sua equipe, para que ele possa representar a sua equipe, que ele possa defender no bom sentido, não de defender, né, como um escudo, mas olhando quais são as reais capacidades de produtividade e entrega que sua equipe tem, para negociar ou renegociar coisas, né, objetivos, metas que foram impostas e que ao decorrer do tempo elas podem ser mudadas, elas podem ser mais desafiadoras, né? Então você, como um líder influente, eficiente, conhecedor das suas atribuições, das ferramentas que você tem disponível, do pessoal, da capacidade do seu pessoal, você pode chegar e negociar uma meta um pouco mais agressiva, né? De repente você pode entregar mais do que foi combinado, ou renegociar algo que está acima daquilo que é possível entregar, porque o mercado não está a favor, porque o concorrente, porque, enfim, N coisas, a economia pode acontecer e pode interferir no resultado. E o bom líder, o líder que tem uma compreensão total do seu trabalho, das suas atribuições, ele está sempre questionando esses pontos. Será que eu estou desenvolvendo as pessoas como realmente eu poderia desenvolver? E claro, ele não sabe tudo, você não sabe tudo, mas busca informações. Será que eu uso bem as ferramentas que estão disponíveis para mim? Ou, por exemplo, será que tem alguma ferramenta que eu posso desprezar e substituir por outra melhor e não gerar mais custo para a minha área? Será que existem processos que eu posso melhorar ou que eu posso implementar na minha área? Será que eu posso planejar melhor? E como é que eu vou planejar melhor? Através de um acompanhamento efetivo, frequente da minha equipe, e eu faço isso através de observação, apoio e capacitação, treinamento, né, e processo de feedback com a minha equipe. Bom, eu falo que o feedback ele é uma ferramenta central do desenvolvimento de uma equipe e para que um líder seja de fato eficiente. E a gente vai entender aqui, nesses métodos que eu trouxe para a gente conversar, que são os mais comuns, dando alguns exemplos, e você vai compreender por que o feedback ele é essa ferramenta central. Bom, quero trazer um dado aqui, né, um dado de pesquisas que são realizadas, onde diz que a principal insatisfação dos profissionais, colaboradores, né, de empresas, foi avaliado em mais de 114 países, e em torno de 118 executivos, e eles dizem que a principal queixa é a falta de comunicação entre áreas. Se a gente trabalha bem um processo de feedback, a gente vai incentivar e motivar a nossa equipe a trocar informações e buscar informações, né? Dar, receber, então faz ali uma troca positiva de informações, onde o objetivo é fazer com que todos estejam alinhados com a mesma informação para que consigamos todas as áreas, todos os colaboradores, a chegarem a um objetivo maior. A empresa sempre tem aqueles objetivos macros que todas as áreas precisam corresponder e vão fazendo desdobramentos de acordo com as suas responsabilidades, com aquelas responsabilidades diárias. O segundo motivo que essa pesquisa traz eu vou até consultar aqui, é o planejamento e a organização. Veja, realmente, planejamento e organização é algo que, se não for bem trabalhado, se não for bem organizado, bem executado, né, antes de começar a execução e o trabalho em si, o planejamento ele é fundamental para estabelecer aonde eu quero chegar enquanto área, enquanto líder, enquanto equipe, enquanto empresa, enquanto família, enquanto sociedade, né? Os governos fazem isso, as prefeituras fazem isso. Então,
isso é um outro ponto que também, se bem conversado, se o feedback for implementado quando esse planejamento não acontece da forma que deveria ou que algo foge desse planejamento que foi estabelecido, foi combinado, se o feedback bem aplicado, né, de modo frequente, assertivo e imediato, essas falhas elas vão ficando para trás e a produtividade aumenta, né? E o terceiro ponto é realmente a baixa motivação dos profissionais. Gente, a baixa motivação, ela tem vários significados, mas eu vou dizer para você, líder, que é eficiente, que quer ser eficiente, que busca realmente capacitar a sua equipe, buscar os melhores resultados, que é extremamente importante você ter conversas com os seus profissionais, conversas tanto de acordos, né, do que é combinado, de objetivos, quanto de acompanhamento, e esse processo de conversas chama-se feedback.